Ele é vice-presidente do Senado e foi eleito pelo PMDB de Roraima. Senador Romero Jucaro, por favor, venha para cá. Senador, eu tenho que começar fazendo uma pergunta muito indiscreta. Vamos lá. Qual é a sua idade? Eu acabei de fazer 60 anos. 60, redondinhos? Redondinhos. Dia 30 de novembro, agora. Parabéns, está em plena forma. Tem que se cuidar, né? A trabalheira é grande ali, tem que estar em forma. Quantas reeleições você ainda conta fazer pela frente? Não, ou quantas campanhas? Não, eu estou no terceiro mandato de senador, né? Esse meu mandato se encerra daqui a 4 anos e eu pretendo ser candidato só mais uma vez. Quer dizer, por enquanto, 3 seriam 24 anos de Senado. 3 seriam 24 anos. Já é uma beleza. Se conseguir me eleger, vai depender do povo de Roraima, que é maravilhoso, que é uma terra maravilhosa, mas no voto a gente tem que disputar e é a democracia que fala mais alto. Se a gente conseguir se reeleger, eu espero no futuro ter mais um mandato para continuar trabalhando. Com que frequência você vai a Roraima? Praticamente toda semana. Então eu pego um voo de 4 horas e meia de avião praticamente toda semana. É quase um voo internacional para ir para lá e voltar. Entre Brasília e... Brasília, escala em Manaus e chega em Boa Vista. Mas você é pernambucano? Eu sou pernambucano. De que região? Eu nasci em Recife, minha família é do sertão de Pernambuco. Na verdade, hoje eu sou pernambucano de nascimento e roraimense de coração, porque eu adotei Roraima para viver e a gente... Também se não falasse isso, não se elege de novo. Eu queria ler para você, sem fazer nenhuma analogia explícita, mas é uma coisa muito curiosa a respeito de um cidadão, escritor também, que é de Belém do Pará, tá? Paraense. Chama-se Fernando de Castro. Fernando de Castro viveu sempre num turbilhão e tem variado de profissões com uma constância de assombrar, exercendo em menos de 40 anos cerca de 30 atividades diferentes. Ele foi um pouco de tudo. Quando era menino, fez um grupo de salteadores para tirar dos ricos e dar para os pobres, foi soldado do exército, depois foi frade franciscano, depois foi motorista no Casopor do Rio de Janeiro, depois foi datilógrafo, depois foi amanuense, depois, junto com um negro americano, criaram no bairro da Lapa uma pasta para alisar cabelo, que não deu certo, deixou um monte de gente careca. Depois formou-se como advogado, depois, em 30, participa da Revolução, ele, o delegado de polícia e dono de um cassino. Toma também, na época, um tiro na nuca, mas não morre. Continua, muda-se para São Paulo, de repente ele escreve uma peça para botar... Esse trecho eu acho muito interessante, que é o seguinte: o teatro fascina-o desde menino. A vida é breve, é preciso correr. Aluga o teatro do Cassino Atlântico e empresa a revista Casa da Viúva Costa, da sua autoria, para colocar em evidência o nome de Pina Brunetti, menina que ele jurava ser o seu trabalho de Pigmalião. A Casa da Viúva Costa esvazia os bolsos de FDV e Pina Brunetti desaparece. Enfim, qual é a analogia que eu faço? É a quantidade também de cargos e de partidos por onde você circulou. É o natural da vida do político brasileiro isso? Não, na verdade, eu participei de 3 partidos. Já não é mal. Eu me elegi a primeira vez pelo PPS, na segunda vez me elegi pelo PMDB, cheguei a ser vice-presidente nacional do PMDB e antes tinha me eleito também pelo PSDB, cheguei a ser vice-presidente nacional do PSDB. Então, no governo Fernando Henrique, eu fui líder do Fernando Henrique, era do PSDB, depois fui para o PMDB e estou no PMDB, pretendo continuar no PMDB. Até porque agora tem essa legislação partidária que evita a troca de partido. Então, na verdade, a troca de partido antes era uma coisa até natural.
com a nova legislação e com a reforma política que a gente precisa fazer mais ainda, essa questão tem que se acabar. Agora, era natural, porém, sempre me pareceu estranho, porque tem partidos que tinham, quando tinham programas de governo, porque às vezes os partidos eram partidos só porque eram partidos mesmo, quer dizer, totalmente partidos, uma parte para cá, outra parte para lá, outra para cima, outra para baixo. Não tinha isso. Quando é obrigatoriamente, quando você tem que ter um partido com um programa de governo, não fica mais difícil trocar de partido de um para o outro? Não fica, mas na verdade eu sempre participei de partidos com a mesma linha de atuação. Né? Eu, na verdade, por exemplo, eu fui líder. É uma coisa que todas as pessoas perguntam. Você foi líder do Fernando Henrique, depois você foi líder do Lula, depois você foi líder da Dilma. Isso. Como é que você conseguiu fazer isso? Eu consegui mantendo a minha posição. Eu jamais mudei a minha forma de atuar no Senado e jamais votei contra a linha que eu defendo. Na verdade... Então, eles mudaram? Eles mudaram. O Lula passou a ser mais... Tanto o Lula mudou, você vê, eu era líder do Fernando Henrique, ajudei a aprovar a lei de responsabilidade fiscal, a gente lutou muito por essa questão da estabilidade. O Lula ganhou a eleição, o que é que o Lula fez? Carta aos brasileiros, o Lula botou o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, que era um deputado que tinha sido eleito pelo PSDB, botou o Palocci no Ministério da Fazenda e fez exatamente uma linha de responsabilidade fiscal, de ações que, na verdade, deram consequência ao governo Fernando Henrique. Então, na verdade, eu não mudei. O PT se ajustou à necessidade que tinha de ter de governar um grande país como é o Brasil, com todas as implicações que levam o governo a fazer. E a presidenta Dilma, como é que ficou esse encaixe? A presidenta Dilma, eu continuei líder do presidente Lula para a presidenta Dilma, né? Fui líder 1 ano e 3 meses. Posteriormente, entendi que a linha do direcionamento econômico que o governo estava fazendo não era a linha que eu entendia que era o melhor caminho, tanto que nesta eleição eu não apoiei a presidenta Dilma. Eu apoiei, ficou claro, eu apoiei o candidato Aécio Neves. Apesar do partido apoiar a Dilma. O mesmo aconteceu com o presidente Sarney. Não, o presidente Sarney votou também. Votou no Aécio, mas ele não fez campanha para o Aécio. Eu fiz campanha. Não é campanha. Você chegou a fazer campanha. Eu fiz campanha quando o Aécio estava em terceiro lugar. Eu defini a minha posição, nós fizemos campanha para o Aécio em Roraima. Foi o primeiro colocado do primeiro turno, teve 44% dos votos, e no segundo turno nós conseguimos uma vitória dando 58% dos votos a Aécio em Roraima. Portanto... Eu queria que você me explicasse mais um pouco, senador, o gesto dos 2 dedos para cá e 2 dedos para lá. 2 palmos. Vamos mostrar. 2 palmos. Quer dizer o seguinte, cadê? Eu tenho um limite na minha vida. Meu limite é 2 palmos. Se vier com carinho, é mais 2 palmos de carinho. Se vier com porrada, é mais 2 palmos de porrada. Vossa Excelência escolhe o tom. Vou apontar o que é isso aí. Pernambucano da peste. Ele estava vindo com carinho ou estava vindo com porrada? Ele estava vindo com porrada. Por isso que levou essa. Na verdade, o que é que aconteceu aí? Nós estávamos numa discussão econômica, discutindo a questão da mudança da LDO, da questão do déficit ou do superávit, essa discussão toda que aconteceu. E eu estava defendendo as questões econômicas, mostrando que, apesar do governo ter falhado, é importante que se diga isso, o governo não cumpriu o superávit primário, foi ruim para o país, a gente não está elogiando isso, nem está defendendo isso. A discussão era, nós precisamos aprovar a mudança na LDO para destravar a economia do país e ter condições de começar de uma forma diferente esse novo ciclo da economia. Inclusive levando em conta a questão pedagógica da mudança que o governo teve que fazer, mas que a gente pode falar daqui a pouco. Aí o que é que aconteceu? O deputado Rodrigo Castro veio dizer, não, o senhor é um mentiroso, o relatório está mentindo. Aí eu disse, olha, você me respeite, eu tenho 3 mandatos, sou relator do orçamento pela 3ª vez, entendo do que estou fazendo aqui e engula isso que você disse, porque isso não é verdade. Eu tenho uma filosofia na minha vida. Minha filosofia é mais 2 palmos. Se vier com carinho, recebe mais 2 palmos de carinho, eu vou a mais. Se vier com porrada, recebe mais 2 palmos de porrada, porque eles queriam ganhar no bocão, queriam ganhar no grito e a gente não ia levar isso. Mas esse carinho vindo de uma mulher, esses 2 palmos não podem acabar num beijo na boca? Depende, apesar de eu sou comprometido e muito bem casado hoje. Tudo bem. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que carinho, respeito, a minha forma de trabalhar é muito respeitando as pessoas e dando carinho.
Você, fazemos as coisas primeiro com muita tranquilidade. você foi nomeado governador. Não, eu fui indicado pelo Sarney, É isso. governador, para fazer a transição do estado de Roraima, de território para o estado, e foi aprovado pelo Senado para poder... Não, eu estou perguntando para esclarecer que, na época, o território não elegia governador. Não, o território não elegia. O território era nomeação e aprovação pelo Senado. Então, quer dizer, houve uma nomeação do Sarney com a aprovação do Senado. Agora, apesar do negócio do 2 palmos, com carinho, 2 palmos... Você interferiu aí numa briga que podia ter virado uma coisa feia entre o Renan Calheiros e o Mendonça Filho. E você estava sentado do lado e você segurou. Não, segurei. Calma, não faça isso, calma e tal. Não, mas eu sempre procuro apaziguar, porque naquela hora ali, ou eu me impunha, ou a gente não votava o relatório. A gente tem essa imagem, por acaso? A oposição fez de tudo para suspender a sessão, mas os governistas aprovaram o projeto no fim da noite de ontem. O deputado Mendonça Filho arrancou um documento das mãos do relator do projeto, senador Romero Jucá. O clima era esse aí. Eu gostei que você só fez, não faça isso. Mas depois ele pediu desculpa no microfone. Ali foi falta de educação, desculpe, verdade. Mas isso não só numa reunião entre parlamentares, mas entre qualquer pessoa. Qualquer situação, você chegar a arrancar um papel da mão de alguém. Mas eu estava falando da outra imagem, foi na quando sessão o Mendonça está falando, e com o Renan Calheiros, o Renan mandou cortar o microfone, ele levantou, foi lá, ficou catando o microfone do Calheiros, e eu queria saber, porque no começo, qual era o início da discussão? Era o senador reclamando dos novos cabelos do senador Renan Calheiros? Não era, o motivo não era era uma coisa estética. Não era esse. Não era isso. O motivo era exatamente a votação. É natural que a oposição queira fazer um embate político, tire proveito dessa questão. O governo errou, né? O governo tem que pagar a conta política, tudo isso é natural. A gente entende esse jogo e faz parte da democracia. Mas você é a favor agora? Você é a favor que passe a lei liberando o governo? Deixa eu te falar. Por que eu estou ajudando? Eu peguei para relatar essa matéria, que era uma matéria complicada, exatamente para ajudar a aprovar. Por quê? O governo não fez o superávit. Verdade. Isso é ruim para o país. Verdade. Agora, nós temos que ajustar isso, porque não adianta sinalizar a nível do mercado interno e externo uma situação de, além de não ter feito o superávit, ter desequilíbrio político e o governo não poder ter resolvido essa questão e travar o governo. Eu concordo com você. Então, claro, eu tive que arranjar uma saída. Peca por como é que se diz? Peca por ter isso, peca por não ter. Não, além de queda, coice. Né? Tem um ditado de Pernambuco que diz isso. Como é que é? Além de queda, coice. Então, já tinha tido a queda, eu não queria o coice. Então, a gente tinha que procurar uma solução. E eu me dispus a relatar, mesmo não sendo da base do governo hoje, mesmo me considerando independente, mesmo não querendo, a definição não era livrar a Dilma ou não livrar a Dilma, as pessoas ficam dizendo, não, estava querendo livrar a Dilma. Não é verdade. Ela não cumpria a LDO, não daria afastamento do governo. Agora, daria um descrédito ao país muito grande para... Mas poderia chegar a tentativas de afastamento para criar realmente um caos nesse momento. Instabilidade, o que não ajuda ao país. Eu acho o seguinte, a questão de não cumprir a LDO, né, que é o que ela que é gravíssimo. Fazer, que é gravíssimo, eu disse isso, né, não cumprir a LDO, é uma questão que tem que ser levada em conta. Por isso que eu disse que o processo foi pedagógico. O que é que o governo fez esses últimos anos? E eu discordei dessa questão econômica. O governo fixou metas que o governo não podia cumprir. Para tentar agradar o mercado, o governo começou a criar 3,1% de superávit do PIB. Não ia acontecer. Então, inflava números achando que ia ter credibilidade. O número econômico que tem credibilidade não é o maior número, é o número verdadeiro. Então, o governo tem que ter metas realizáveis. Tanto que, agora, com Joaquim Levy, eu fiz no meu relatório dizendo isso, dizendo que tinha que mudar os parâmetros macroeconômicos para 2015, de inflação, de crescimento do PIB, de superávit primário, e eles já mudaram. O superávit primário que estava proposto inicialmente era 2% do 3,1% do PIB. Agora o Joaquim Levy diminuiu para 1,2%, dos quais 1% é do governo federal. Agora, senador, o fato de repente, serem liberadas verbas
para que isso influencie na votação. Isso é uma prática normal da política. Quer dizer, olha, vai ter 444 milhões para emendas. Isso não muda um pouco o perfil do resultado Jô, isso muda para pior. Isso foi outra mancada do governo, uma bobagem. Os parlamentares agora têm emenda impositiva, eles têm o direito de receber, independente do governo querer dar ou não. Ele vai dar para o deputado, para o senador da oposição e vai dar para a base governista. O que é que o governo me faz? Na véspera dessa votação, que era uma votação difícil, complicada, polêmica, né? A oposição com um discurso eleitoral na ponta da língua atacando o governo me faz essa bobagem de fazer um decreto dizendo que vai dar 700 mil reais para cada parlamentar se for aprovada essa questão. Isso só fez atrapalhar, que para nós, muita gente não queria votar por conta disso. A gente teve que ir atrás, porque isso não agrega nada e expôs uma relação que não é verdadeira. Quer dizer, o deputado não está ali trocando um voto por 700 mil reais. A base votou porque a base entendeu que era importante destravar o país. O que estava em jogo era uma questão muito mais séria do que qualquer tipo de emenda. Então, essa foi mais uma pichotada do governo, foi um erro do governo que só fez atrapalhar a votação. Outra coisa, senador, eu não podia deixar você sair daqui sem abordar o assunto da Petrobras. E o que mais me assustou foi essa declaração de quem era, meu Deus? Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas, isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. Isso é uma coisa assustadora. É uma acusação. E ninguém, o Senado não tinha ideia disso, o Congresso, ninguém tinha ideia desse tipo de mutreta que estaria acontecendo nas estatais? Não, na verdade, essa é uma denúncia gravíssima. O caso da Petrobras Mas é um caso você? gravíssimo. Não, essa colocação aí surpreendeu, porque em todo canto, eventualmente, você pode ter corrupção em algum lugar, a polícia vai lá, investiga e afasta. Agora, ele dizer que existe em todo canto, né, essa é uma questão que ele tem que indicar, onde ele conhece, ele tem que indicar para ser combatido. Esse caso da Petrobras é grave, tem que ser investigado até as últimas consequências. Né? Eu, particularmente, não acredito que a presidenta Dilma tenha nenhum envolvimento nisso. De antemão, eu conheço a presidenta Dilma. Muito menos não apoio hoje a presidenta Dilma na base, mas não quer dizer que a gente vai criar acusações que sejam fundadas. Agora, mas você acha que é possível errado, chegar e dizer assim, não, eu não sabia, ou de dizer assim, olha, eu não quero nem saber. O que é o... Não, eu acho que o agente público tem que procurar saber, tem que investigar e tem que punir. E essa investigação tem que atingir empresários, políticos, servidores da Petrobras. Se houver ramificação em outras empresas, tem que ir para outras empresas. Eu acho que nós temos que mudar o Brasil com ações concretas, combatendo a corrupção. Ele falou tudo aí, né? Mas ele generalizou. Na verdade, ele vai ter que provar. Ele estava fazendo já um jogo de palavras, natural. Né? Mas eu acho que toda a denúncia deve ser investigada. E digo mais o seguinte, qualquer agente público hoje deve e pode ser investigado e não há nenhum demérito quanto a isso. Amanhã, se tiver uma acusação contra o ministro, o Supremo Tribunal tem que investigar. Isso faz parte da democracia. Nenhum cidadão está acima da lei. Agora, o que vai definir é a investigação, se ele é culpado ou se não é culpado. Agora, investigar, todos têm que ser investigados. Eu quero dar os parabéns, aliás, à nossa Polícia Federal, que é de uma dedicação impressionante, leva as coisas até o fim, né? Os nomes também eu adoro, os nomes das operações. Eles dão as operações e a seriedade com que é feito, sabe? Num país onde, de repente, você vê que existe corrupção num órgão como a Petrobras, que movimenta milhões e milhões de reais e de dólares, e de outros lugares, você vê que eles são ali inatingíveis. Eu acho isso realmente sensacional, a competência com que eles agem, e o susto que a gente leva, sobretudo com uma declaração dessas. Então quer dizer que até em tudo, eu espero que não, senador. A investigação vai chegar aonde deve chegar. E na questão da Polícia Federal, só para registrar, nós acabamos de aprovar, agora eu fui até o relator, uma medida provisória que fortaleceu ainda mais a ação dos delegados da Polícia Federal. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Melhorar os órgãos de controle, agir com rigor, e eu tenho certeza que tanto o Rodrigo Janot, o chefe do Ministério Público, quanto o ministro Teori Zavascki, que é o ministro do Supremo encarregado de conduzir essas investigações, vão chegar ao final do termo
com punição a quem fez errado. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero agradecer demais a sua presença, senador. Eu agradeço. Ter tomado um tempo para vir até aqui, nos dar essas explicações e também falar um pouco da sua vida, da sua trajetória política, que muita gente fica meio assim, mas como? Mas ele estava aqui, mas estava aqui, agora ele está aqui? Estou no mesmo lugar. Então tá bom. Sobretudo hoje você está aqui. Estou aqui com muito prazer. Muito prazer. Romero Jucá, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.